Olá, crianças! Bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Já estamos na aula 58. Sou a professora Luciana e vamos aos nossos combinados iniciais. Então, lavando bem as mãos, deixando bem higienizadas, sentar no local confortável para que você se concentre para realizar as atividades e evitar tocar o seu rosto. Tudo bem? E os materiais da aula? Vamos só relembrar: caderno, lápis, borracha, apontador, e sempre que aparecer esse sinalzinho aqui, que é o caderninho, é sinal que aquela atividade você vai ter que fazer o registro. Então, primeiro registro da aula do dia, a data de hoje, aula 58, língua portuguesa. Prontinho, registro feito. Então vamos relembrar o que vimos na aula anterior. Então a primeira atividade do dia foi costurando ações. Lembram-se que nós tínhamos ações em dois quadrados. Nós tínhamos a coluna da direita, que era azulzinha, que era de 1 a 5, e tínhamos a outra, que era a cor rosa, que tinha a letra de A até a letra E. E dentre elas nós tínhamos ações, ações realizadas, e elas eram costuradas por palavrinhas, que eram então, o logo, que eram ações que indicavam conclusão ou indicava explicação. Lembram-se disso? Então nós fizemos essa atividade de costurando ações interligadas, costuradas com essas conjunções. Lembraram? A segunda atividade do dia foi essa aí, que era explorar as palavras do texto. Lembre-se que nós analisamos primeiro as palavrinhas separadamente, fizemos a separação silábica, e depois nós fizemos a escrita dessas palavras quando nós estamos no caderno produzindo elas e vimos que, apesar de terem sílabas que se separam, palavras que se separem em 2, 3, 4, 5 sílabas, no momento em que eu faço a realização na escrita, eu só posso separá-las em 2. Lembram-se? Chegou lá no final da linha, uso o hífen e continuo na linha seguinte. Lembraram? E isso é muito importante a gente sempre relembrar, ok? E a última atividade do dia que nós fizemos foi por dentro do texto, em que nós estávamos analisando a causa e a consequência, ou seja, uma ação que gerou outra ação. Olha o exemplo ali. Então, a causa que nós tínhamos nesse exemplo é a falta de milho na aldeia. E a falta de milho é a causa. E qual foi a consequência disso? Então, as mulheres, elas entraram na mata para quê? Para procurar espigas de milho. Lembraram? Muito bem. E o que nós vamos fazer na aula de hoje? Na aula de hoje a gente vai relembrar um pouquinho o gênero que nós estamos estudando. Olha lá, que é a lenda, ok? Então nós vamos relembrar alguns elementos em que compõem a lenda, os elementos que fazem com que o texto que nós lemos seja uma lenda, ok? Então, você sabe o que é uma lenda? Vamos relembrar? Olha lá, a primeira característica da lenda. Acompanhem comigo. Então, são histórias que procuram explicar fenômenos naturais e o surgimento de determinados elementos da natureza sob a visão de um povo. Então, essa é a primeira característica que nós temos na lenda, qualquer lenda. Então, para nós refletirmos um pouquinho sobre essa característica, vamos para a nossa primeira atividade. Não precisa registrar, é só para a gente refletir. Então, pensando nessa característica, qual é o fenômeno natural que a lenda, como nascem as estrelas, pretende explicar? O surgimento das estrelas ou o desaparecimento dos curumins? Pensem um pouquinho.
Refletiu? Então, quando a gente fala em fenômenos naturais, qual deles está presente no texto que nós lemos? Isso mesmo, o surgimento das estrelas. A lenda tem uma segunda característica, que é essa aí que está aparecendo para você. Apresenta personagens misteriosos, podendo muitas vezes trazer um final maravilhoso. Pensando nessa característica e no texto que nós lemos, quem são os personagens misteriosos da lenda que nós lemos? Os colibris e o papagaio tagarela ou os curumins e as mães indígenas? Então, os personagens que nós temos misteriosos na lenda que nós lemos são os curumins e as mães indígenas. E nós temos uma última característica, né, do texto lenda, que revela um modo de pensar de diferentes culturas e origens. Pensando então nessa última característica, qual é o modo, ou como é o modo de pensar desse povo indígena que nós identificamos na lenda? Lembram que a Clarice Lispector escreveu essa lenda a partir dos povos indígenas bororós. Lembram disso? Então ela escreveu a partir disso. Então, qual é o modo de pensar desse povo indígena? Leia aí e pense. Pensou? Então, o modo de pensar é que curumins dão sorte no momento da colheita das espigas de milho. Tudo bem? Então, vamos relembrar todas as características agora. Então, são histórias que procuram explicar fenômenos naturais e o surgimento de determinados elementos da natureza, que nós vimos dois, o surgimento das estrelas e a onça também. Lembram-se agora que as mães caíram, né, viravam onças. O segundo apresenta personagens misteriosos, podendo muitas vezes trazer um final maravilhoso. E a última característica revela um modo de pensar de diferentes culturas e origens. Tudo bem? Então, o que você vai fazer agora? Você vai fazer o registro das informações que estão sublinhadas, que são as informações principais das características das lendas. Ok? Anotações feitas? Então, falando em pensar, falando em modos, né, de pensar diferentes
povos, diferentes culturas, então vamos falar a origem de alguns tipos de lendas. Nós temos vários, mas nós vamos falar de 3, que são as 3 que nós mais lemos, né, na escola. Então acompanhem comigo lá a primeira lenda. Então a primeira diz respeito aos povos indígenas. Vamos ver as características desse tipo de lenda. Então a primeira, histórias que ilustram as crenças de povos de vários lugares. Então nós sabemos que nós temos povos indígenas espalhados pelo nosso país todo. Então todos eles vão ter muitas histórias para contar. Olha o segundo lá. Retratam histórias e crenças desses povos ao longo dos séculos. E são ricas em detalhes e muitas se confundem com crenças religiosas ou acontecimentos da natureza. Um exemplo é a própria lenda que nós lemos. Olhem lá outras características. Retratam histórias de bravos guerreiros e guerreiras, histórias de coragem ou de amizade e de união. Outra característica, ensinam a cuidar da natureza. Alguns exemplos. Nós temos a lenda do Boitatá, do Boto Cor-de-Rosa, da Vitória Régia, do Saci Pererê e do Curupira, entre outras. Olha só aqui uma imagem que eu trouxe para vocês que retrata exatamente isso. Então, nosso Brasil ele é enorme. Então, ele tem muitas histórias, como vocês podem ver aí no mapa. E falando em lendas, elas nos remetem a quê? Ao folclore. E vamos relembrar, né, que dia 22 de agosto é comemorado o Dia do Folclore. Outras lendas que nós temos são as lendas africanas, de origem da África. Então, olhem lá as características. A lenda africana, ela valoriza histórias antigas transmitidas oralmente. Então, todas as histórias, se nós pensarmos as lendas, né, no modo geral, elas são transmitidas oralmente. E com o passar dos anos, os registros foram sendo feitos para passar de geração em geração, para que elas não se percam ao longo dos anos. Outra característica dessa lenda que explica o universo, a natureza e as relações humanas, ou seja, a relação entre as pessoas. E alguns exemplos de lendas africanas. Nós temos o Kirikou e a Feiticeira, a lenda dos tambores africanos, a lenda Ubuntu. Então, para vocês verem aqui, um exemplo, que é o Kirikou e a Feiticeira, que com certeza você já deve ter lido ou visto o vídeo, né, na escola em algum momento. E a última que nós vamos ver são as lendas urbanas. As lendas urbanas são narrativas fantásticas e baseadas no assustador. Elas também elas costumam ser transmitidas oralmente, são repletas de exageros e fatos improváveis, mas não necessariamente irreais, né? Pode ser aquelas histórias que são contadas, né, quando a gente é criança, que a gente já ouviu muito, até para dar um certo medo, para as crianças ficarem um pouco mais atentas às situações do dia a dia, ok? Outra característica são narrativas breves e criação anônima. Então a gente não sabe quem criou, elas apenas foram surgindo, ok? Além disso, o surgimento pode ser variado, mas a maioria das vezes sua origem vem de situações cotidianas, atuais ou antigas. Então vai depender muito do momento em que aquele povo, aquela nação está vivendo, vamos pensar assim, tá? Então como ela surge de algumas situações cotidianas, então a gente não sabe exatamente, né, a origem dela. Então ela pode surgir a qualquer momento, em qualquer lugar. Alguns exemplos. Então, nós temos o Homem do Saco, a Loira do Banheiro, o Conto dos Palhaços, entre outras que você já deve ter ouvido. Aqui temos alguns exemplos para vocês. Muito bem. Pensando nessas questões de lendas, você sabia que o nosso folclore, o folclore brasileiro, ele é formado por histórias que ajudaram a construir o imaginário popular por meio das lendas? Costumes, personagens folclóricos, festas, ditados que fazem parte da cultura nacional. Lembre-se que lá nas nossas primeiras aulas nós trabalhamos o cordel. E lembre-se que o cordel ele não é originário do Brasil, ele veio de outro país para cá. Então ele já veio para cá e ele já faz parte do nosso folclore, da nossa cultura também. Ok? Então, ele é um dos exemplos que nós temos. Então, ele vem sempre do imaginário popular. Suas criações vêm da própria população. Os portugueses, né, os indígenas africanos, eles contribuíram para criar essa grande variedade cultural no país. Então, todas as lendas, os contos que nós lemos, os cordéis que a gente já estudou também, eles contribuem para isso,
né, para essa riqueza cultural que nós temos. Atualmente, o nosso país ele é reconhecido por ter um rico folclore, com manifestações variadas e presente em todas as regiões. E isso não se restringe apenas à literatura, tá? Nós temos também em outros campos que isso também acontece, outros meios também. As manifestações do folclore se dão por meio de mitos, de lendas e canções, de danças, festas populares, brincadeiras, os jogos, o que a gente acabou de conversar. E a palavra folclore, ela significa um saber popular. Então, a origem do folclore, para que ele exista, vem da cultura popular, do que, né, as pessoas trazem suas experiências como pessoa, né, na sua família, né, o povo com quem ela vive, da população e assim por diante. Vocês lembram que nós vimos essa informação lá na primeira aula? Então vamos só retomar ela porque eu quero falar sobre dois elementos bem importantes para que vocês não confundam mais a questão do que é uma lenda e do que é um conto. Então aqui nós temos essa informação, que eu vou deixar ela bem grandinha aqui para você agora. Veja lá. Então aquela informação, ela trazia esse texto que diz o seguinte: o livro 12 Lendas Brasileiras, da escritora Clarice Lispector, traz 12 contos inspirados pelo folclore. Então ele traz aqui duas informações. Primeiro, que conto e lenda fazem parte da cultura de um povo. E isso a gente tem claro que a gente acabou de ver a questão da lenda, mas o conto entra na mesma ideia. Aí nós temos aqui lendas. Lendas, se nós formos analisar o que é uma lenda, é um conto de tradição popular, que a gente acabou de falar, é uma história fantástica, imaginosa, mas que tem um fundo histórico. Então ele vem a partir da história. Guarde isso. E aqui nós temos também a informação de contos. Mas espera aí, o livro 12 Lendas traz 12 contos? Vamos ver lá então o que significa os contos. Os contos são histórias curtas, em prosa, ou seja, escrito em parágrafos, ok? Com um só conflito e uma ação e poucos personagens. Mas isso não é semelhante à lenda que a gente acabou de ler? Sim. Então o que nós vamos entender aqui? Qual é a pequena diferença que há entre conto e lenda? Então, o conto, ele é totalmente ficcional. É uma história totalmente inventada. Ele não tem nada de real. Já a lenda, apesar de ser ficcional, porque ela traz alguns elementos, né, que nós já vimos, ela é colhida de tradição popular. Então, o que diferencia a lenda do conto é exatamente isso. É a questão cultural, né, popular. É o fundo histórico. Então, o conto ele é totalmente ficcional, ele não tem nada de real. Já a lenda, ela utiliza de elementos reais para que ela exista. Embora eu possa criar personagens, situações, mas ela parte de uma situação real. Tudo bem? Relembramos? Bom, mas a gente não vai falar só de lenda. Nós vamos ampliar os nossos horizontes porque nós estamos falando sobre as estrelas. Então, nós vimos a partir da lenda o surgimento das estrelas. Então, nós vamos ler agora. Vocês vão acompanhar comigo a leitura de um outro texto, tá bom? E depois a gente vai conversar um pouquinho sobre ele. Então me acompanhem lá na leitura. Há muito tempo o ser humano estuda os mistérios do céu. Mesmo antes de existirem os modernos telescópios e outros aparelhos que auxiliam os astrônomos atuais, os povos antigos já voltavam os seus olhos para as estrelas. Então que tal fazer como eles? A CHC apresenta a você 3 constelações que eram observadas no passado, e por isso tem muitas histórias para contar. O Caçador e o Guardião. Já ouviu falar da constelação de Órion? Se não, com certeza as 3 Marias são familiares para você. Pois saiba que essas 3 estrelas juntinhas, umas das outras, fazem parte de Órion. Na mitologia greco-romana, esse é o nome de um caçador que, após sua morte, foi colocado no céu em forma de constelação pelo deus Zeus. Perto de Órion há uma outra constelação que você também pode observar, que é o Cão Maior. Consegue imaginar por que ela tem esse nome? Para os gregos e romanos, o Cão Maior era o guardião de Órion, o cão de guarda. Por sua vez, Órion caça o touro e o leão, outros conjuntos de estrelas que ficam bem próximos dele no céu.
Nesse trecho do texto, eu quero que você preste atenção em algumas expressões que nós vamos grifar. Olhem lá. O primeiro é mistérios do céu. A outra, o caçador e o guardião. Mas vocês viram que lá no comecinho do texto tem uma sigla que significa CHC. O que significa CHC? A gente vai conhecer daqui a pouquinho o que é CHC. Alguns aí eu já sei que já se familiarizou, né, com essa sigla. Mas não tem problema quem ainda não lembrou, que a gente vai lembrar daqui a pouco. Vamos continuar a leitura? Os nomes das constelações estão associados a mitos, lendas e costumes das sociedades. Isso aqui a gente acabou de falar, ó. Explica o astrônomo Paulo César Pereira, da Fundação Planetário do Rio de Janeiro. Tanto que diversas culturas criaram sistemas próprios e constelações, como os chineses e os índios brasileiros. Pequena gigante. Mas as estrelas não servem somente para marcar o tempo. Quem mostra isso é outra constelação bastante conhecida, o Cruzeiro do Sul. Então, olha lá, o Cruzeiro do Sul, vocês sabiam também que ele está presente na bandeira do Brasil? Olha lá. Então, toda vez que você olhar o Cruzeiro do Sul, você vai lembrar da nossa bandeira do Brasil, porque está presente lá. Ela foi muito importante no tempo das grandes navegações no século XVI, em que os europeus saíram em busca de novas terras e chegaram a lugares como o Brasil. E sabe por quê? Ao olhar para essa constelação em forma de cruz, que só pode ser vista no hemisfério sul, os navegadores conseguiram localizar a direção sul. Se prolongarmos o braço maior da cruz 4 vezes no sentido cabeça-base da cruz, encontramos o polo sul celeste. Caso tracemos uma linha vertical, de cima para baixo, a partir dele até o chão, achamos o ponto cardeal sul, explica Paulo César Pereira. Apesar de ser a menor das 88 constelações que podem ser vistas da Terra, o Cruzeiro do Sul teve uma importância enorme na história das navegações. Então aqui nós temos prolongarmos o braço. Então vocês estão vendo que nós estamos selecionando algumas informações. Vai guardando elas com você, tá bom? Vamos para mais uma parte da nossa leitura. Embarque nessa viagem. Depois de aprender tanto sobre as constelações, que tal vê-las com os seus próprios olhos? Até meados de abril, a partir do início da noite, a diversão pode começar. Estenda seu braço direito para o oeste, que é onde o sol se põe. Fazendo isso, você estará olhando para o sul. Nessa direção, encontra-se o Cruzeiro do Sul. Quer ver Órion e o Cão Maior? Então olhe para cima, pois essas constelações estarão bem altas no céu. Localize primeiro as Três Marias, que são muito fáceis de achar e ficam na constelação de Órion. Perto delas estará Sírius, uma das estrelas de Cão Maior. E para encerrar, procure por Touro. Essa constelação encontra-se no começo da noite, mais para o poente, do lado oposto a Sírius. Dela faz parte um grupo de estrelas que tem aspectos da letra V. Veja a primeira figura deste texto, que é o que eu vou mostrar para vocês agora. Olha lá. Então lá nós temos Touro, as Três Marias, Órion, né, que as Três Marias faz parte, né, do cinturão de Órion, Sírius um pouco mais embaixo e Cão Maior. Olha lá. Muito bem. Pronto, você acaba de contemplar o céu como os gregos e os romanos na antiguidade, assim como os europeus no século XVI. Parabéns! Vamos para a última parte do texto? Calendário estelar. Já que falamos do Cão Maior, vale a pena lembrar que nessa constelação fica a estrela mais brilhante do céu, Sírius. Vocês viram lá na imagem que a gente acabou de rever. Esse astro era usado como um marcador de tempo pelos egípcios e servia para identificar a cheia do rio Nilo, conta Paulo César Pereira. A cheia era uma época de fertilidade do solo e abundância de peixes para aquele povo que vivia no deserto. Mas como as estrelas ajudavam a marcar o tempo? Elas podiam ser usadas
para isso, porque tem um movimento aparente durante a noite e ao longo do ano. Esse movimento é chamado aparente porque, na verdade, quem se move é a Terra, conta Paulo César Pereira. No passado era comum usar essa movimentação para medir a passagem do tempo. Afinal, uma estrela, como Sírius, parece ocupar posições diferentes ao longo da noite e também durante o ano inteiro. Então, nós temos mais uma informação lá, que você está observando aí, e a data de publicação da matéria, que é 27/3, que é março de 2009. Muito interessante esse texto, né? Quanta coisa a gente descobriu ali. Vocês viram que durante a leitura nós vamos vendo outras informações também importantes, que eu mostrei para vocês, e outras informações que nós vamos sublinhando. Mas vocês perceberam que nós lemos o texto, nós estamos ampliando, né, nosso conhecimento, mas qual é o título do texto? Vocês viram que eu não li, né? Por quê? Porque nós vamos descobrir agora. Eu vou dar 3 opções para vocês aí de título de texto, então vejam aí. O primeiro é O Céu e as Estrelas. O segundo, Estrelas que Contam Histórias. E o terceiro, A História das Estrelas. Então nós temos 3 opções de título. Que, como nós estávamos falando de estrelas, os 3 cabem, né, ao texto que lemos. Mas só um deles é o título do texto. E como nós vamos descobrir? Você vai descobrir antes. Vocês estão vendo aí na tela que tem emojis. E esses emojis, a cada um deles, nós temos letras, que são as letras do alfabeto, ok? Então, para vocês descobrirem qual é o título do texto que nós acabamos de ler, você vai descobrir identificando os emojis. Então, vocês estão vendo aí embaixo que eu coloquei vários emojis. Então, esses emojis é o quê? O título do texto. Eu vou dar um tempinho para você, ainda não precisa anotar, e vai identificando aí na tela mesmo as letras para você descobrir o título do texto. E aí, descobriu? Então venham comigo que a gente vai descobrir juntos. Olha lá. Então nós temos aqui o nosso alfabeto de emojis e embaixo a sequência que vai nos dar o título do texto. Então olha lá o primeiro. Então o primeiro tem a letra E, depois S, olha a sequência. Letra T, letra R, letra E de novo, né? Que a gente já tinha saído. Letra L, letra A e letra S. Então, a primeira palavra nós já temos. Estrela. Ah, acho que você já identificou o título, né? Vamos para o segundo grupinho. Q, letra U e letra E. Então, aqui nós temos a segunda palavra. Que. Vamos ver a terceira? Letra C, letra O, letra N, letra T, letra A e letra M. Então, já tem a palavra contam. Então, estrelas que contam. Vamos para a última palavra que eu acho que você já sabe, né? Letra H, letra I, letra S, letra T, letra O. Vocês perceberam que no alfabeto não tá com acento, mas na hora que eu escrevo a palavra, ela tem acento, então tem que fazer o registro, tá bom? Próxima lá, letra R, letra I, letra A e letra S. Então, formou estrelas que contam
histórias. Então, o título do texto que nós lemos é Estrelas que Contam Histórias. Então, vocês viram que os outros dois também poderiam ser, né? Mas a estrela que está contando pra gente uma história. Então, o que você vai fazer agora é fazer o registro do título do texto no seu caderno. Anotar o título? Então vamos ver de onde nós tiramos esse texto que nós acabamos de ler. Então olha lá comigo. Foi no Ciência Hoje da Criança. Lembram que nós vimos lá no texto que apareceu a sigla CHC? Então vem do Ciência Hoje da Criança. Esse site, Ciência Hoje da Criança, ele veio e foi criado a partir da revista Ciência Hoje da Criança. Tá? Então, a Ciência Hoje da Criança é uma revista científica brasileira, ou seja, texto de divulgação científica, de informações, né, sobre tudo que é sobre a ciência, né? E ela foi criada pelo Instituto Ciência Hoje em 1986. Então, o que nós vamos ver no site é a partir da revista. Ok? Então, tudo que você encontra lá, você encontra também na revista. Algumas, né, informações. Então, olha lá o site, como que é a carinha do texto que nós lemos. Então, vejam lá, né? Nós temos o título do texto. Estão vendo lá que tá descendo? Aí nós temos o texto, temos as imagens. Então, essa é a carinha que você vai encontrar o texto lá no Ciência Hoje da Criança, tá? Daí embaixo nós temos a data de publicação da matéria, os comentários de quem já leu. Você pode enviar o seu comentário, nós temos o nome da jornalista, outras informações. Vocês viram ali que apareceu também outros conteúdos relacionados, né, ao que nós lemos. E aí nós temos outras informações a respeito, né, da edição, da editora, das pessoas que trabalham na revista, né, de como você vai entrar em contato, como você pode comprar a revista, e outras informações também que você queira. Mas vamos ver com mais detalhes essas informações agora, né? Então aí tá a carinha. Então nós temos aqui o site, que é o endereço eletrônico, né? Então se você colocar lá, você vai encontrar essa carinha. Claro que não com essa, né, notícia, esse texto informativo principal, porque vai abrir a tela principal. Então nós estamos trabalhando com esse texto, então fomos direto a ele. Aí nós temos aqui o nome da revista, que é a Ciência Hoje da Criança. Nós temos aqui o menu. Para que serve o menu? Olha lá. Lá vai ter o que é ali, o que nós temos de principal, né? Que nós precisamos saber. Se eu quiser fazer um login, ou seja, se eu quiser, né, adicionar o meu nome ao banco deles de informação. Nós temos outras edições da revista ali, né? Nós temos outras notícias, nós temos a loja pessoal. Vocês viram que no slide anterior, lá no finalzinho, tinham todas essas informações? Então, ela aparece no menu ou aparece lá embaixo. Tudo pertinente à editora, a edição da revista, os editoriais e tudo mais. Inclusive as informações como a Ciência Hoje da Criança, né, começou, que está escrito ali, o último item, sobre a CHC. Então, tudo pertinente à revista, que agora a gente está vendo do modo eletrônico. Então, nós temos o título do texto que nós lemos, né, onde nós podemos encontrá-lo dentro da revista. Então, essa menininha com a lupa aí é onde eu vou clicar para fazer pesquisa. Então, se eu quero pesquisar sobre as estrelas, então, a hora que eu clicar em cima do pesquisa, vai abrir essa telinha. Então, busque por todo o conteúdo da Ciência Hoje. Daí você escreve lá estrelas, buscar. Aí você vai achar tudo sobre vídeos, imagens, notícias e outros textos. Então, é nesse local que você faz essa pesquisa, tá? E aqui é a seção ao tema. Então, quando eu coloquei lá estrelas, apareceu vários. Eu selecionei esse texto. Então, para eu achar esse texto, então ele está dentro de uma seção ou de um tema, ok? Que é assim que a gente procurou. Muito bem. Agora que a gente já leu
texto, falou um pouquinho, né, brevemente sobre ele. Vamos falar um pouquinho mais, porque a gente teve que pensar onde que ele estava, por que ele tinha aquela carinha, aquelas informações. Então, vamos pro de olho no texto. Então agora você já sabe que é o momento em que a gente vai fazer análise de algumas passagens do texto. Lembra que ao longo da leitura nós fomos grifando algumas? Então agora a gente vai analisar algumas situações. Olha lá o primeiro. Então analise as definições da palavra mistério. Então apareceu a palavra mistério no texto. Olha lá a passagem. Há muito tempo o ser humano estuda os mistérios do céu. Então, a palavra mistério, ela tem vários significados. Vocês viram ali que tem de dois dicionários diferentes, ok? Então, eu peguei o significado e coloquei ali de cada dicionário. Claro que eu coloquei apenas alguns, porque tem outros. Então, você vai analisar a palavra mistérios. Se você vai usar a definição do primeiro dicionário ou do segundo dicionário para esse trecho. Refletiu, leu as duas definições. Então, quando nós olhamos para esse trecho, há muito tempo o ser humano estuda os mistérios do céu, qual é a definição que você vai utilizar aqui? Do primeiro dicionário ou do segundo? Isso, lá do primeiro. Então tá escrito assim: tudo cuja causa é oculta, desconhecida, inexplicável, o enigma. Então, essa aqui é a definição para mistérios nesse trecho. Ok? Vamos para um segundo? Então, agora o segundo você vai analisar duas definições para a palavra guardião, o caçador e o guardião. Qual das duas definições se encaixa nesse contexto dessa palavra, nessa frase? Pensou? Então, quando você leu a palavra guardião nas duas definições, qual das duas se encaixou? Isso mesmo, essa segunda aqui. Então, é o que protege de possíveis ataques e agressões, é um guarda-costas. Vamos para a próxima? Então, agora a próxima definição é para a palavra prolongarmos. Lembra que apareceu lá prolongarmos o braço? Então, prolongarmos, você vai usar a definição da primeira ou da segunda. Prolongarmos o braço, então prolongarmos, qual é a definição que se encaixa nesse contexto? Da primeira ou da segunda definição? Isso aí, da segunda, quer dizer estender-se, né? Estender-se no espaço, ou seja, esticar meu braço. Vamos para mais uma?
Então, olha o próximo trecho que nós vamos analisar. Calendário estelar. Então, estelar. Qual das duas definições que você vai utilizar para explicar essa palavra no contexto? Lendo as definições para a palavra estelar, então só pode ser a primeira, não é mesmo? Relativa às estrelas, magnitude estelar. E a última que nós vamos analisar hoje é a abundância de peixes. Então, leia com atenção a palavra abundância na primeira definição e na segunda e veja qual das duas vai explicar o contexto dessa palavra. A abundância de peixes, então a abundância significa, nesse contexto, quantidade excessiva de ou uma grande porção de. E vamos lembrar que tanto um dicionário quanto o outro, se você observar, se você for pesquisar, ele vai trazer outras definições. Mas para essa atividade, eu selecionei definições diferentes para nós refletirmos, né, nas definições, ok? Então, antes de nós encerrarmos a aula de hoje, vamos para o Você Sabia? Que é aquela parte da aula em que nós temos algumas curiosidades sobre as estrelas. Então, nós vamos assistir a um vídeo que vai falar um pouquinho sobre as estrelas. Então, as estrelas de tamanho médio, como o nosso Sol, que a gente já sabe, a gente já conversou, passam pelas fases de gigante vermelha, anã branca e, finalmente, anã negra. Então, vamos descobrir mais uns mistérios das estrelas. O destino de uma estrela depende principalmente da sua massa. Estrelas de menor massa, aquelas que são do tamanho do Sol ou menores, brilham por mais tempo. Como todas as estrelas, elas nascem dentro de uma imensa nuvem de hidrogênio, hélio e poeira. Se a massa de hidrogênio é suficiente, uma reação nuclear se inicia. Essa reação libera luz, a estrela começa a brilhar. Essa fase madura terá a duração de dezenas de bilhões de anos, desde que haja hidrogênio para queimar no núcleo da estrela. Então, a estrela entra em uma fase de instabilidade. Ela cresce muito e esfria, formando uma gigante muito vermelha. Gradualmente, as camadas periféricas da gigante vermelha se dissipam no espaço. Iluminadas pelo núcleo da estrela, elas formam uma nebulosa planetária. 1 bilhão de anos mais tarde, o núcleo da estrela para de se contrair. A estrela se torna uma anã branca. Lentamente vai perdendo brilho e terminará sua vida como uma anã negra. Gostaram do vídeo? Bacana, né? Saber um pouquinho mais sobre as estrelas. E antes de encerrarmos, já vou falar sobre os materiais da próxima aula. Então, você vai precisar de folha sulfite, a tesoura e a régua. Então, até a próxima e se cuide!